Olá, bem-vindos a essa videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos continuar falando sobre os hidrocarbonetos, tá? A gente na aula passada falou sobre alcanos e cicloalcanos, lembra? São hidrocarbonetos, só fazem ligação simples, né? Os carbonos só fazem ligações simples, ou seja, uma ligação só entre um carbono e o outro, tá? E o hidrocarboneto porque é um composto formado por carbono e hidrogênio, certo? Então, continuando o nosso estudo sobre hidrocarbonetos, o vídeo de hoje nós vamos começar pelos alcenos, certo? Na aula passada, no vídeo passado nós vimos os alcanos, agora vamos ver os alcenos. O alceno é todo hidrocarboneto e vai ter uma dupla ligação. Em algum lugar da cadeia carbônica vai ter uma dupla ligação, certo? Então, a fórmula geral de um alceno é um CnH2n. Então, sempre no alceno, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Sempre, tá? O menor alceno que nós temos é esse alceno aqui, de 2 carbonos, certo? Porque se eu tenho que ter uma dupla ligação entre um carbono e outro para ser um alceno, então eu tenho que ter no mínimo 2 carbonos, certo? Para eles poderem fazer a dupla ligação entre si. Então, esse camarada I é o menor alceno, tá? E como é que a gente dá o nome dele? O nome para os alcenos, primeiro vamos ver os alcenos de cadeia aberta e de cadeia normal, sem ramificação. Depois a gente vê as ramificações, certo? A gente tinha visto na aula de alcanos que o nome, né, do alcano era um prefixo que correspondia ao número de carbonos, certo? Que tinha na cadeia principal. Então, a gente viu esses prefixos eram met para um carbono, et para 2 carbonos, prop, but, pent, ex, por aí vai, certo? Depois desse prefixo vinha a parte principal, a gente chamou de parte principal do composto, da nomenclatura. No caso dos alcanos, essa parte principal era an. No caso dos alcenos, essa parte principal vai ser en. E o final, como era um hidrocarboneto, a gente colocava a letra O, certo? Então, no caso dos alcenos, nós temos o prefixo, que nesse caso são 2 carbonos, o prefixo é et. Nós temos a parte principal, que no caso dos alcenos vai ser en. E nós temos o hidrocarboneto, né? Nós temos a terminação referente a hidrocarboneto, que é O, certo? Então, o nome desse cara é eteno, certo? Então nós tínhamos lá o etano para os alcanos, certo? Só era um composto de 2 carbonos e só tinha ligação simples, certo? E agora nós temos o eteno, composto de 2 carbonos com ligação dupla, um alceno, certo? O eteno, em alguns lugares vocês vão ver o nome etileno, certo? É a mesma coisa. Mas o nome eteno é o nome, a gente chama de nome IUPAC, tá? IUPAC é uma instituição internacional, é uma sigla em inglês para a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é IUPAC. Ela vai determinar várias coisas dentro da química, inclusive a nomenclatura dos compostos, certo? Nomenclatura dos compostos determinada pela IUPAC. Então, eteno é a nomenclatura IUPAC, etileno é um outro nome para esse camarada aí, tá? Mas vamos nos atentar para o nome IUPAC. Então, eteno, o nome dele. O eteno, ele é um gás presente em frutas verdes. Da fruta, e ele atua no amadurecimento dessas frutas, tá? Então, muita gente pega, por exemplo, a banana verde, né, para poder amadurecer, embrulha ela no jornal.
Porque quando você embrulha ela no jornal, você prende esse gás eteno na fruta e ele vai atuar no processo de amadurecimento, tá? Gás eteno. Depois do gás eteno, né, nós temos... esse gás eteno você pode desenhar dessa maneira, né, mostrando todos os elementos que estão nesse composto, né, o carbono e o hidrogênio. Você pode agrupar dessa maneira, entendeu? Em vez de eu mostrar a ligação do carbono com o hidrogênio, eu junto o carbono no hidrogênio, eu só mostro a ligação de carbono-carbono. Tá? Também é uma maneira de desenhar. Ou também aquela maneira em linha, né? Cada ponta é um carbono, então eu tenho um carbono nessa ponta, fazendo uma dupla ligação com o carbono da outra ponta. Depois do eteno, tem 2 carbonos, nós vamos agora adicionar mais um carbono a essa cadeia. Então ele vai ficar dessa maneira, tá? E detalhe, eteno, a fórmula molecular dele é CnH2n. Então C2H 2 vezes 2, né? Então H4. Você pode contar, ó. C2, 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio, C2H4. Próximo composto agora, com 3 carbonos. O nome dele, como a gente faz? O prefixo para 3 carbonos é prop. Como eu estou dando nome para um alceno, então depois do prop eu coloco em, certo? Como é um hidrocarboneto, O. Então o nome desse cara, propeno. Propeno é um C3H6, né? Então CnH2n, então propeno, certo? Guarda o propeno porque ele é importante para a gente entender um negocinho que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos pro próximo. A partir daqui eu vou desenhar em linha, tá? Porque eu acho mais fácil de desenhar, porque fica muito grande o desenho. Então eu vou desenhar em linha. Então, o propeno, né? Que é esse camarada aqui. Ele tem 3 carbonos, formando uma dupla ligação entre 2 carbonos. O próximo vão ter 4 carbonos, certo? 4 carbonos. Eu vou ter uma dupla ligação. Essa dupla ligação pode estar aqui, certo? Ela pode estar aqui, certo? E ela pode estar aqui, certo? Como é que eu dou a nomenclatura? São compostos diferentes? São compostos diferentes. O primeiro e o segundo são diferentes. O primeiro e o último são iguais. Eu vou explicar por quê. Mas o primeiro e o segundo são diferentes. Então, se são compostos diferentes, vão ter nomes diferentes. Como é que eu dou o nome? Agora, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente fazia para alcano ramificado. Lembra? Quando a gente tinha um alcano e tinha uma ramificação, a gente tinha um alcano e tinha uma ramificação, como é que a gente fazia? A gente tinha que identificar a cadeia principal, certo? Nesse caso a cadeia principal é essa, certo? A gente identificava a cadeia principal, a gente numerava a cadeia principal, e numerava de uma forma em que a ramificação ficasse no carbono de menor número, e depois a gente dava o nome considerando a ramificação e o carbono que ela está ligada. Então o nome desse caso ele é 2-metilbutano. Lembra disso? Então isso que a gente fazia para os alcanos, a gente vai ter que fazer agora para os alcenos, mesmo que eles não tenham ramificação. Tá? A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que marcar a cadeia principal. No caso de um composto de cadeia normal, a cadeia principal é fácil de marcar, né? São os próprios carbonos que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
a gente numera essa cadeia principal. Aí como é que a gente numera? A gente tem que começar pela ponta, né? Ou essa ponta ou aquela ponta, né? Pra gente começar a numerar por essa ponta. E só que a gente tem que numerar, a gente tem que começar a numerar pela ponta onde a dupla ligação está mais perto, certo? Então nesse caso a dupla ligação está mais perto dessa ponta aqui, da esquerda. Então dessa ponta eu tenho que começar a numerar. Então esse é o carbono número 1, esse é o carbono número 2, 3 e 4, certo? E como é que eu dou o nome agora para esse camarada aqui? Bem, a gente vê a cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 4, né? O prefixo para 4 carbonos era but. Lembra que era but? Então, but porque são 4 carbonos. Depois do but, a gente coloca em que carbono começa a dupla ligação. Então, nesse composto aqui, a dupla ligação começa no carbono 1, né? Vai do carbono 1 para o carbono 2. Então, começa no carbono 1, certo? Então, é 1. Então, but 1, e depois a gente coloca a terminação de alceno. Lembra? A terminação de alceno era em, porque é alceno, e o, porque é hidrocarboneto. Então, eno. Então, o nome desse cara aqui é but1eno. Por quê? Tem que entender por que é but1eno. É but, porque a cadeia principal é formada por 4 carbonos, certo? Esse 1 aqui representa o carbono onde começa a dupla ligação. Começa no carbono 1, certo? Então, 1 e eno, porque é um alceno, né? En de alceno e o de hidrocarboneto. Então, o nome é but1eno. E por que então, agora voltando para o propeno, eu marquei aqui uma importante. Por que eu marquei uma importante? Porque o propeno, vou desenhar ele aqui, ó. Que é esse cara aqui. A dupla ligação, ela pode estar aqui no início, ou ela pode estar para lá, certo? E aí eu pergunto, por que no nome propeno eu não coloquei aqui onde está a ligação, né, a dupla ligação? Então, para dar o nome para o propeno, a gente marca a cadeia principal, né, que é essa aqui. A gente numera a cadeia principal, a gente sempre numera começando pela ponta onde a dupla está mais perto. Então a dupla está perto daqui, então a gente começa pela esquerda, ó, 1, 2, 3, e dá um nome. Aí esse nome ficaria prop1eno, certo? Pela regra de nomenclatura de alcenos, esse camarada se chamaria prop1eno, certo? E esse camarada aqui, como é que a gente daria o nome? A gente marca a cadeia principal, certo? A gente numera a cadeia principal. A gente começa pela ponta onde a dupla ligação está mais perto. Então a gente começa, nesse caso, pela direita. Então, 1, 2, 3. E a gente dá o nome. Então esse cara chamaria prop1eno também. Então, o nome ficaria igual, né? Prop1eno, prop1eno. Então, não faz diferença. A dupla ligação, no caso do propeno, não faz diferença se ela está na esquerda ou se ela está na direita. O composto vai ser o mesmo e vai ter o mesmo nome. Então, por isso, eles chamam de propeno, porque esse 1 aqui é redundante. Porque é lógico que a dupla ligação vai estar no carbono número 1, porque não tem outro lugar para ele ficar. E se a gente numera esse cara, e a gente sempre começa a numerar pela ponta onde a dupla ligação vai estar mais perto, então a dupla ligação sempre vai estar no carbono número 1, certo? Eu não tenho mais para onde ficar, né? Ou ele fica à esquerda ou ele fica na direita, certo? Então ele sempre vai ficar no carbono número 1, no caso do propeno. Então por isso o nome dele é propeno, direto. A gente não coloca prop1eno. Prop1eno está errado. É redundante, tá? Então, por isso eu marquei o propeno como importante. O nome dele é propeno. Do but, né, do hidrocarboneto com 4 carbonos para frente, aí a gente tem que preocupar onde está a dupla ligação, certo? Então, vou repetir esses compostos aqui em cima, ó. Então, esse primeiro nós já vimos, o nome dele é but1eno.
E esse cara aqui, qual vai ser o nome dele? Para dar o nome dele, a gente faz todo o passo a passo. A gente marca a cadeia principal, né? 1, 2, 3, 4. A gente numera. A gente sempre numera pela ponta onde o carbono... A gente sempre numera pela ponta em que a dupla ligação está mais perto. Então, se a gente começa por aqui, ó, 1, 2. Então, a dupla ligação começa no carbono número 2, certo? Se a gente começa por lá, 1, 2. Dupla ligação começa no carbono número 2. Então, nesse caso aqui, tanto faz a numeração. Tanto faz. Eu posso começar por aqui, 1, 2, 3, 4, ou pela direita. Vai dar no mesmo, nesse caso, tá? Então, como é que a gente dá o nome dele? A gente coloca prefixo do número de carbonos que tem a cadeia principal. A cadeia principal tem 4 carbonos, então o prefixo é but. A gente coloca o número em que começa a dupla ligação. Então, nesse caso, a dupla ligação começa no carbono número 2, certo? Então, a dupla ligação começa no carbono número 2. Ela vai do 2 para o 3. Então, ela começa no carbono número 2. E a gente coloca a terminação de alceno, que a gente viu que é eno, né? Então, o nome desse cara é but2eno, certo? Então, nós temos o but1eno, é um alceno de 4 carbonos, a dupla está no carbono número 1. A gente tem o but2eno, é um alceno de 4 carbonos, a dupla está no carbono número 2, certo? E esse do final, a gente marca a cadeia principal, certo? E a gente numera. A gente começa numerando pela ponta em que a dupla está mais perto. A gente começa, nesse caso, pela direita, né? 1, 2, 3, 4. Então é um but, porque tem 4 carbonos. A dupla começa no carbono número 1, certo? E é um alceno, então termina em eno. But1eno. Então por isso que eu falei, ó, o primeiro e o terceiro são iguais. A nomenclatura é a mesma, tá? Né? But1eno. E quando a dupla vem no carbono número 2, but2eno, certo? E assim a gente pode ir para os outros hidrocarbonetos. Então, o hidrocarboneto de 5 carbonos, né? Pode ter uma dupla aqui. Pode ter uma dupla aqui. Pode ter uma dupla aqui. Pode ter uma dupla aqui, certo? E como é que a gente dá um nome para eles? É o mesmo processo. Marco a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Numero a cadeia principal. Eu começo a numerar pela ponta onde a dupla ligação está mais perto. Então, nesse caso, a dupla ligação está mais perto dessa ponta, né, do que dessa. Então, a gente começa a numerar por essa ponta aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, a gente já tem a numeração, agora a gente vai dar um nome. Para dar um nome, a gente começa pelo prefixo do número de carbonos. Como são 5 carbonos, prefixo para 5 carbonos. Nós vimos no outro vídeo que é pente, certo? Pente é um prefixo para 5 carbonos. Depois do pente, nós colocamos o carbono e começa a dupla ligação. Então, a dupla ligação começa no carbono número 1. Então, é pente 1. E a terminação de alceno, que é eno. Então, o nome desse cara, pente1eno. Certo? Esse camarada aqui, para dar um nome, a gente faz a mesma coisa. Ó. Marca a cadeia principal, de 5, né? Tem 5 carbonos. A gente numera a cadeia principal, começando pela ponta em que a dupla está mais perto. Então, nesse caso, a dupla está mais perto dessa ponta ou dessa ponta, certo? A dupla está mais perto dessa ponta. Se ficar difícil de ver onde a dupla está mais perto, conta. 1, 2. A dupla começa no carbono número 2. 1, 2, 3. A dupla começa no carbono número 3. Então, o que é menor? 2 ou 3? Né? 2 é menor que 3. Então, a dupla está mais perto dessa ponta aqui. Né? Porque aqui ela começa no carbono 2. Certo? E a gente numera. Então, numera 1, 2, 3, 4, 5. E a gente dá um nome.
Para dar o nome, a gente coloca o prefixo, né, do número de carbonos. Como são 5 carbonos a cadeia principal, o prefixo que a gente usa é pente, certo? A gente coloca o carbono em que a dupla ligação começa. Então, nesse caso, a dupla ligação começa no carbono número 2. Então, é pente 2. E a terminação de alceno, que é eno. Então, pente 2-eno. Certo? Esse camarada aqui, mesma coisa. A gente marca a cadeia principal. A gente numera ela. A gente numera da ponta em que a dupla está mais perto. Então, nesse caso aqui, a dupla está mais perto dessa ponta. Então, é a partir daqui que a gente numera. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E a gente dá o nome. Depois que numera, a gente dá o nome. Para dar o nome, a gente começa pelo prefixo do número de carbonos. Como são 5 carbonos, o prefixo é pente, certo? A gente coloca o número do carbono em que a dupla ligação começa. Então, nesse composto, a dupla ligação começa no carbono 2, né? Vai do 2 para o 3. Então, começa do carbono 2, então, pente 2. E terminação de alceno, que é eno. Então, pente 2, eno. Igual esse cara aqui. Então, os compostos são iguais, certo? Tudo é pente 2, eno. E esse camarada aqui? A gente marca a cadeia principal. Marcou a cadeia principal, a gente numera. A gente sempre numera pela ponta onde a dupla está mais perto. Então aqui é fácil de ver, né? A dupla está mais perto dessa ponta. A gente numera a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente dá o nome. A gente começa pelo prefixo, que quer dizer o número de carbonos. Então são 5 carbonos. O prefixo é pente. A gente coloca aqui, depois do pente, o número do carbono em que a dupla ligação começa. Então, nesse caso, o carbono número 2. E a gente coloca depois a terminação de alceno. Vai ser eno. Então, pente 2, eno. Certo? Deu para entender a nomenclatura? Certo? A gente, por enquanto, está vendo nomenclatura de cadeia normal. O que eu quero dizer com cadeia normal? Cadeia normal é cadeia que não tem ramificação. Certo? Ela é direta, ela é reta. Então, por isso se chama cadeia normal. Certo? Então, para cadeia normal, né, e esse padrão vai seguir para qualquer alceno com qualquer número de carbonos. É sempre o mesmo passo a passo. A gente marca a cadeia principal, certo? A gente marca os carbonos, numera os carbonos e sempre numera pela ponta em que a dupla ligação está mais perto. Sempre. Então aqui a gente começou a numerar pela esquerda, que a dupla está mais perto da esquerda. Aqui também a dupla está mais perto da esquerda. Esses dois de baixo, a dupla estava mais perto da direita. Então a gente começava a numerar da direita para a esquerda. Então sempre começa a numerar pela ponta em que a dupla está mais perto. Certo? E dá o nome. Prefixo quer dizer o número de carbonos que tem aquela cadeia principal. Tá? A gente já viu met, et. No caso do alceno não vai ter met nunca, né? Sempre é do et para cima. Então et, prop, but, pente. Tá? Depois a gente coloca o número do carbono onde a dupla ligação começa, certo? Se ela começa no carbono 1, então a gente coloca 1. Se ela começa no carbono 2, a gente coloca 2. Se ela começar no carbono 3, coloca 3. Tá? E no final, terminação de alceno, que é eno. Tá? Então é sempre isso. Prefixo, número do carbono, eno. Ok? Agora vamos ver um pouquinho a nomenclatura da cadeia ramificada. Então vamos ver agora, né, como a gente dá o nome para os alcenos que tem ramificação, certo? Então, por exemplo, começar com simples. Esse cara aqui. Nos alcanos, como a gente fazia a nomenclatura? A gente marcava a cadeia principal, certo? E depois numerava a cadeia principal. E no caso dos alcanos, a gente começava a numerar pela ponta mais perto da ramificação, certo? O alceno vai ser um pouquinho diferente. No caso dos alcenos, a gente marca a cadeia principal, claro,
tá? E a cadeia principal sempre vai ser aquela que tem a dupla ligação, certo? A cadeia principal vai ser sempre aquela que tem a dupla ligação. Então, meu conselho que eu dou, começa a marcar a cadeia principal da ponta que está mais perto da dupla ligação. Então, nesse caso, é essa ponta aqui, tá? Então, começa a marcar daqui, que aí eu sei que eu não vou errar na marcação. Porque a cadeia principal sempre é aquela que tem a dupla ligação. Então, eu começo a marcar daqui, ó, pá, pá. Aqui, ou eu vou para esquerda, ou eu vou para cima. Tanto faz. Se eu for para a esquerda eu tenho um carbono, se eu for para cima eu tenho um carbono também, então tanto faz, então vamos para a esquerda, tá? A cadeia principal é sempre aquela com o maior número de carbonos possível, tá? Isso não vai mudar nos alcenos. A cadeia principal continua sendo aquela com o maior número de carbonos possível, mas no caso dos alcenos eu tenho que ter a dupla ligação na cadeia principal, tá? Marquei a cadeia principal e agora eu vou numerar. Na hora de numerar, eu sempre numero pela ponta que está mais perto da dupla ligação, tá? Isso é diferente do alcano. Nos alcanos, a gente começava a numerar pela ponta que estava mais perto da ramificação. Então, nesse caso, a gente começaria a numerar por aqui, né? É a ponta que está mais perto da ramificação. Mas no caso dos alcenos, não vai ser assim que a gente numera. A gente sempre numera pela ponta que está mais perto da dupla, tá? É a dupla ligação que manda nos alcenos. Até porque eles só são alcenos, só se chamam alcenos por causa da dupla ligação. Então ela é importante, ela que manda na hora de fazer a nomenclatura. Então é ela que a gente tem que levar em consideração. A gente começa a numerar pela ponta que tem mais perto da dupla, então nesse caso é essa ponta aqui, que é o número 1. A gente numera 2, 3, 4. Para dar um nome, a gente começa dando nome pela ramificação, tá? Então a gente sempre começa o nome pela ramificação e o carbono que ela está ligada. Tá? Essa ramificação, lembra o nome dela? Ramificação tem um carbono só, chama metila. Lembra disso? Metila, certo? Então a metila está ligado no carbono número 3. Então o nome desse cara é 3-metil, tá? E a metila, quando vem para o nome, ela perde o A, lembra disso? Metila é o nome do radical. Quando ela vem para o nome, né, quando ela vira uma ramificação e vem para o nome, ela passa a se chamar metil. Ela perde o A do final. Então é 3-metil. Então, coloquei as ramificações todas. Agora eu olho a cadeia principal. Cadeia principal tem 4 carbonos. Então, se tem 4 carbonos, o prefixo que eu uso é but, certo? De 4 carbonos. Então, 3-metil, but. Depois do but, eu coloco o carbono que começa a dupla ligação. Então, nesse caso, a dupla começa no carbono número 1. Então, é um but 1. E a terminação de alceno, que é eno. Então, o nome desse cara aqui, 3-metil, but 1-eno. O nome desse cara é 3-metil, but, tem 4 carbonos, a cadeia principal tem 4 carbonos, but 1, que a dupla está no carbono 1-eno. Qual é a fórmula molecular desse camarada aqui? Eu conto o número de carbonos totais, aí eu conto todos os carbonos, né? Aqui eu tenho 4 na cadeia principal e 1 da ramificação. Então são 5 carbonos. 5 carbonos. E alceno é sempre CnH2n. Então é C5H10, tá? Como é que eu sei que esse C5H10 é esse camarada aqui e não é esse camarada aqui? Porque esse cara aqui tem 5 carbonos, também é C5H10, certo? Eles têm a mesma fórmula molecular. Então como é que eu posso saber qual composto é qual? Eu só posso saber pela fórmula estrutural, quer dizer, pelo desenho da molécula, tá? Só pela fórmula molecular eu não tenho como saber se C5H10 é o primeiro composto ou se é o segundo composto, tá? Só vou saber pelo desenho. Por isso a fórmula molecular às vezes pode enganar a gente. Às vezes a fórmula molecular pode se referir a mais de um composto, né? A compostos diferentes. Tá? É que nem o nome da gente, né? Eu me chamo Gabriel, mas tem uma porrada de Gabriel também, né? Pela cidade, pelo estado, pelo país, até fora do país, né? Tem o nome Gabriel também.
Então, como é que eu vou saber se esse Gabriel sou eu, né? Pela minha foto, né? Pelo meu desenho, pela minha foto. Então, a fórmula estrutural é extremamente importante por isso, porque ela vai dar a cara do composto, tá? Então, C5H10 ele pode ser esse composto de cima ou esse aqui de baixo. A gente só sabe pelo desenho, tá? Vamos ver mais um exemplo. Então, eu tenho esse composto aqui. Esse composto é um alceno, tem uma dupla ligação aqui. Como é que a gente dá um nome para esse camarada? Primeiro, a gente marca a cadeia principal. Cadeia principal é a cadeia, o maior número de carbonos possível, mas no caso dos alcenos, é uma obrigação. A cadeia principal tem que ter a dupla ligação, tá? A cadeia principal tem que ter a dupla ligação. Então, como é que a gente marca a cadeia principal? Primeiro, a gente vê onde está a dupla ligação. Então, nesse caso aqui, a dupla ligação está aqui, né? Aqui está a dupla ligação. Então, a gente começa marcando por essa cadeia. A gente começa marcando a cadeia principal por essa ponta, né? Então, essa ponta é o carbono número 1 da cadeia principal. E a gente vai seguindo. Então, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Aqui eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Se eu for para a direita, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Se eu for para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Tanto faz. Então, eu vou para a direita. 1, 2, 3. Pronto. Essa é a minha cadeia principal. Por que é importante frisar bem isso? A cadeia principal é aquela que tem que ter a dupla ligação. Porque preste atenção. Se eu começo por essa ponta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e eu esqueço que a dupla ligação tem que estar na cadeia, e eu sigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos tem a cadeia principal. E a cadeia principal real tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A cadeia principal é aquela cadeia, o maior número de carbonos possível, tá? Mas tem que ter a dupla ligação. Porque se eu for marcar a cadeia principal pensando que ela tem que ter o maior número de carbonos possível, eu marco essa de cima, porque tem 7 carbonos, tá? Mas no caso dos alcenos não é só isso não. Ela tem que ter o maior número de carbonos, sim, mas a dupla ligação tem que estar na cadeia principal, uma regra, tá? Então nesse caso a cadeia principal vai ter 6 carbonos, tá? E eu vou numerar ela agora. Para numerar, eu começo pela ponta onde a dupla está mais perto. Então, nesse caso, a dupla está perto daqui, né? Número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Certo? Então, marquei a cadeia principal, numerei a cadeia principal. O que sobrou é uma ramificação. Então, eu tenho uma ramificação de 3 carbonos normais, né? Quer dizer, eles são retos, né? É um carbono atrás do outro. Então, se eu tenho uma ramificação de 3 carbonos normais, qual é o nome dela? Vai ser propil, certo? Essa ramificação propil. Então a gente vai dar o nome agora. A gente começa dando o nome pelo radical. Então esse radical é um propil que está ligado no carbono 3. Então é um 3 propil. 3 propil. Se eu tiver a cadeia principal tem 6 carbonos. Tem 6 carbonos, prefixo que a gente usa para 6 carbonos é X, lembra? X, são 6 carbonos, e a dupla ligação está mais perto do carbono número 1. Então X, 1, e a terminação de alceno, que é eno. Então o nome desse cara aqui é 3-propil, X, tem 6 carbonos na cadeia principal, X, 1 eno, tá? 1 eno porque a dupla ligação começa no carbono número 1. E quando eu tenho mais de um radical, né? Mais de um radical são as mesmas regras que a gente viu para os alcanos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho mais de um radical do mesmo tipo, esse caso aqui, por exemplo. Então eu tenho esse hidrocarboneto, certo? É um alceno, tem uma dupla ligação. Quero dar um nome para ele. Para eu dar um nome para ele, eu vejo a cadeia principal. Para eu marcar a cadeia principal, eu começo marcando pela ponta que está mais perto da dupla ligação, certo?
Qual é a ponta que está mais perto da dupla ligação? É essa daqui, né? Porque se eu começar por aqui, ó, 1, 2, dupla ligação começa no carbono 2, tá? Nas outras pontas, ó, 1, 2, 3, então a dupla começa no terceiro carbono. Aqui, ó, 1, 2, 3, dupla começa no terceiro carbono. E aqui, 1, 2, 3, dupla começa no terceiro carbono. Então, a ponta mais perto é essa, que a dupla começa no segundo carbono, certo? Então, começa a marcar por aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui eu posso ir para cima, ir para baixo ou ir para a esquerda. Tanto faz. Né? Se eu for para cima, eu tenho um carbono só. Se eu for para a esquerda, eu tenho um carbono só. Se eu for para baixo, eu tenho um carbono só. Então eu vou para a esquerda. Pronto, eu marquei minha cadeia principal. E agora eu vou numerar a cadeia principal. Para eu numerar a cadeia principal, eu começo numerando pela ponta que está mais perto da dupla ligação. A gente já viu que a ponta que está mais perto da dupla ligação é essa daqui. A gente começa numerando por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma cadeia, a cadeia principal tem 5 carbonos. Então, agora a gente marcou a cadeia principal, o que sobrou é a ramificação. Então, tem uma ramificação aqui em cima e uma ramificação aqui embaixo. Essas duas ramificações são duas metilas, né? Ramificação de um carbono só, né? A gente dá um nome agora. A gente começa pela ramificação. Então, eu tenho a ramificação do carbono 4. As duas estão presentes no carbono 4. Então, como é que a gente dá um nome nesse caso? A gente dá um nome nesse caso assim, ó. 4, 4. Tá? A gente repete, porque eu tenho duas ramificações no mesmo carbono. Tá? A gente coloca 4, 4. Então, 4, 4. Dimetil. Lembra do dimetil? Que são dois, né? Dimetil, porque são duas ramificações metil, né? Tem um metil aqui em cima e um metil aqui embaixo. Então são dois metil. Então 4, 4 dimetil. Agora a gente botou as ramificações, a gente vê a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Então, pente, certo? Como é um alceno, a dupla ligação começa no carbono 2. Então, pente 2-eno, porque é um alceno. Então, o nome desse cara aqui é 4,4-dimetil pente 2-eno. Entendeu por que 4,4? 4,4 por quê? Eu tenho um metil no carbono 4, eu tenho outro metil no carbono 4. Eu repito, 4,4-dimetil. É redundante, mas é a regra. A gente repete. Tá? Então, mesmo que sejam as mesmas ramificações no mesmo carbono, a gente repete. 4,4-dimetil. Tá? Então, 4,4-dimetil, pente 2-eno. E se forem agora ramificações diferentes? Então, esse composto aqui, ó, né? Hidrocarboneto, alceno, tem uma dupla ligação. Como é que eu dou o nome para esse camarada? Primeiro eu marco a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem que ter o maior número de carbonos possível, certo? E a dupla ligação tem que estar incluída. Para esses compostos muito grandes, aquele conselho que eu dei de começar a marcar pela ponta mais perto do hidrocarboneto pode dar meio errado, tá? Então, nesses compostos muito grandes, com várias pontas, é bom a gente ver cada ponta separado, tá? Então, como é que eu vejo qual marcação é correta? Eu escolho uma ponta qualquer e marco, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu posso subir, tenho mais 2 carbonos. E eu posso seguir. Se eu seguir, eu tenho mais, né? Então é melhor seguir. Aqui, ó. Aqui. Que se eu descer, eu tenho um carbono só. Então eu sigo. E aqui tanto faz. Para cima ou para a direita, eu tenho um carbono só, né? Então eu marquei essa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos da cadeia principal. Se eu começo marcando por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos também. Então, beleza. Se eu começo a marcar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, essa ponta não é, né? Tá fora, tá descartada. Essa ponta eu não posso começar a marcar por ela. E por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, eu também não posso começar a marcar por aqui. Então, essa cadeia que eu marquei é a cadeia principal. Tem o maior número de carbonos possível e a dupla ligação está incluída. Tá? Como a gente dá o nome?
A gente marcou a cadeia principal, agora a gente marca as ramificações. Então tem uma ramificação aqui, tem uma ramificação aqui, eu tenho uma ramificação aqui, certo? Mas a gente tem que numerar também, a gente esqueceu de numerar, né? Não tem problema, a gente numera. Para numerar, a gente começa a numerar pela ponta em que a dupla ligação está mais perto. Então, nesse caso, a dupla está mais perto dessa ponta. Então, a gente começa a numerar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, numerei. Essas são as ramificações. Essa ramificação tem o nome de etil, lembra? Etil. E essa aqui é o metil. E agora a gente dá um nome. Como a gente dá um nome? A gente embaixo também tem um metil. Eu já ia esquecendo. Mas a gente dá um nome. A gente começa pelas ramificações. E a gente começa, onde eu tenho várias ramificações diferentes, a gente começa pela ordem alfabética. Então, nesse caso, o etil vem na frente do metil, né? O E vem antes do M. Então, é 4 etil. Metil são 2, né? Então, 5, 6 dimetil. Deu para entender o 5, 6 dimetil? Dimetil, porque são 2 metis, né? Tem um metil aqui, então são 2 metis, é dimetil. Esse di quer dizer 2. 5, 6, porque são os carbonos em que esse metil está ligado. Esses dois metis estão ligados. Um está ligado no carbono 5, o outro está ligado no carbono 6. Então, 5, 6 dimetil. Então, 4 etil, 5, 6 dimetil. Coloquei todas as ramificações. Agora eu boto o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos. Então, o prefixo para 7 carbonos é ept, certo? Ept. E a gente coloca depois o carbono que começa a dupla. Então, nesse composto, a dupla começa no segundo carbono. Então, ept 2 eno. Então, esse é o nome do composto. 4 etil, 5, 6 dimetil, ept 2 eno. Certo? Qualquer ramificação a gente faz do mesmo jeito, tá? A gente marca a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos, tá? Mas a dupla ligação tem que estar incluída na cadeia principal, é regra, tá? Depois de marcar a cadeia principal, a gente numera ela. A gente sempre numera pela ponta mais perto da dupla, né? Então, a ponta que estiver mais perto da dupla, a gente começa numerando. E a gente, né, vê quais são as ramificações. E se eu tiver várias ramificações diferentes, a gente coloca, na hora de dar o nome, a gente coloca na ordem, certo? E sempre que eu tiver mais de uma ramificação do mesmo tipo, como no caso do metil, tenho 2 metis, a gente coloca um prefixo para indicar. Então, dimetil, que são 2 metis. Se fossem 3 metis, seria trimetil. 4 metis é tetrametil, tá? 5 metis, pentametil, tá? Então, a gente coloca esses prefixos na frente para indicar a quantidade de ramificações, certo? E sempre com o número do carbono que ele está ligado, né? Então, e nesse caso, uma metila está ligada no carbono 5, a outra metila ligada no carbono 6. Então, 5, 6, tá? 5, 6 de metil. Depois que a gente coloca todas as ramificações no nome, a gente vê o nome da cadeia principal. A cadeia principal, nesse caso, tinha 7 carbonos, então é ept. E a gente coloca a dupla ligação, a gente coloca o carbono que começa a dupla ligação, então nesse caso começa no carbono 2, né? E depois a terminação de alceno, que é eno. Então ept 2 eno. Beleza? Para terminar essa parte de alcenos, certo? E esse vídeo eu vou falar só sobre alcenos, né? Eu vou dividir de novo, porque senão vai ficar uma coisa muito grande. Nós vamos falar sobre os alcenos cíclicos, né? São os ciclenos. A gente viu na aula de alcanos, nós temos os ciclanos, são os alcanos cíclicos. Alceno também pode ser cíclico, vai chamar cicleno, tá? Isso aqui seria um cicleno, é um alceno cíclico. Uma cadeia de carbono fechada, né? Forma um ciclo. Esse cara também poderia desenhar dessa maneira.
certo? A fórmula geral de cicleno é CnH2n menos 2, tá? E você pode contar, eu tenho, ó, 4 carbonos, certo? E o número de hidrogênios é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Que é 2n menos 2, né? 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. 6 hidrogênios. Os ciclenos são esses carbonos, são esses hidrocarbonetos, né? Esses alcenos cíclicos, tá? Eles são extremamente instáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer, eles querem reagir de qualquer maneira, eles não querem ficar desse jeito, tá? Porque essa forma estrutural aqui, ela é muito tensa, né? Imagina, você tem aqui uma dupla ligação que é bastante rígida, e você tem um ciclo que, né, é bastante rígido também, então ela é bastante tensa, essas ligações são bastante tensas. Então elas querem a todo custo se soltarem. Então eles são extremamente reativos, certo? Quer dizer, eles são bastante instáveis. E como a gente nomeia, como a gente dá um nome para o cicleno? Da mesma forma a gente dava nome para o ciclano, né, a gente colocava o ciclo na frente do nome. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Como são 4 átomos de carbono, então o prefixo é but, certo? Certo? But, e a terminação de alceno eno. E na frente coloca ciclo. Então o nome desse cara, ciclobuteno. No caso dos ciclenos, né, dos alcenos cíclicos, a gente não precisa se preocupar em que posição vai estar a dupla ligação, tá? A gente não precisa colocar. Na cadeia aberta, né, a gente tinha que ver em que posição estava a dupla, porque aí o nome ficava diferente. Esse aqui, por exemplo, é o but 1eno, esse aqui but 2eno. No caso do cicleno, isso não vai ser importante, tá? Porque se a gente começa a numerar pela dupla ligação, o número 1 sempre vai ser no mesmo lugar, né? Então, se eu desenho esse cara aqui dessa maneira, por exemplo, a dupla virada para lá, o carbono que começa a dupla ligação é o carbono 1. E aqui o carbono que começa a dupla ligação é o carbono 1 também. Então, na hora de numerar, a gente sempre vai numerar por onde começa a dupla ligação. Como é um ciclo, né, o lugar onde está essa dupla ligação não vai ser importante. Então, não é necessário colocar o número, né? Então, não vai fazer diferença a numeração, tá? Então, a gente coloca direto ciclo buteno. Quando tem 5 carbonos, é o ciclo penteno, tá? Se tiver 6 carbonos, ciclo hexeno, 7, ciclo hepteno, por aí vai, né? Então, essa é a nomenclatura. Ciclo, prefixo para o número de carbonos, eno. Sempre assim, tá? E se eu tiver ramificação? Pode acontecer de eu ter ramificação também. Então, por exemplo, então eu tenho aqui um ciclo alceno, né, um cicleno, é um carbono cíclico com dupla ligação. E eu tenho uma ramificação aqui. Para dar nomenclatura, eu marco a cadeia principal. Quando é um ciclo, a cadeia principal é o próprio ciclo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. A cadeia principal é o próprio ciclo. E aí eu numero, certo? Eu numero a cadeia principal. E por onde que eu começo a numerar? Aí eu tenho que ver. No caso dos alcenos cíclicos, eu tenho que começar a numerar de uma maneira em que a ramificação fique no menor número, tá? Então, nesse caso, a ramificação, o número em que vai ficar a ramificação é importante. Tem que ser o menor número. Então, como eu tenho uma dupla ligação, eu sempre começo pela ponta mais perto da dupla. Então, a ponta mais perto da dupla ou é essa, certo? Se eu começar por essa aqui, número 1, tá? Obrigatoriamente, o número 2 tem que ser a outra ponta da dupla ligação, tá? Isso é uma regra. Então, repetindo, na hora que eu for numerar a cadeia principal que eu tenho, no caso do ciclo, né? A cadeia principal do ciclo, que eu tenho uma dupla ligação.
eu tenho que numerar começando pela ponta que está mais perto da dupla. Então, ou é essa, certo? E quando eu começo a numerar, bota aqui o número 1, o número 2 tem que ser a outra ponta da dupla, tá? Então, teria que ser aqui, né? Então, ficaria 1, 2, 3, 4. Então, a metila ficaria no carbono número 4. E se eu começasse a numerar pela ponta de lá? Começasse por aqui, ó, número 1. Ficaria 1. O número 2 tem que ser a outra ponta da dupla ligação, então aqui ficaria número 2. E 3, 4. Então, a metila fica perto do carbono 3 na segunda situação, certo? Então, a primeira numeração que eu fiz está errada. Então, nesse caso, o composto eu numero no sentido horário. 1, 2, 3, 4. Entendeu? O número 1 e o número 2 tem que ser obrigatoriamente a dupla ligação, tá? Tem que ser 1, 2, tá? Eu posso começar de baixo para cima, 1, 2. Eu posso começar de cima para baixo, 1, 2. Mas quando eu tenho ramificação, eu tenho que começar de uma maneira em que a ramificação fique no carbono de menor número, nesse caso 3. Como é que eu dou o nome? Eu começo o nome pela ramificação. Então, nesse caso vai ser 3-metil, certo? 3-metil e o nome, né, da cadeia principal, que é ciclobuteno. Então, o nome desse cara, 3-metil-ciclobuteno, tá? Eu acho que no vídeo eu fiz, né, passado, quando eu falei dos ciclanos, eu acho que eu coloquei, né, um hífen aqui entre a ramificação e a cadeia principal, tá? Mas depois eu vi que não tem esse hífen. O nome é escrito, né, tudo junto. 3-metil-ciclobuteno, tá? Deu para entender aqui a nomenclatura? Vamos ver mais um exemplo. Então, eu tenho esse exemplo aqui, em que eu tenho um cicleno, certo? Com ramificação. Então, para dar a nomenclatura, eu marco a cadeia principal. Cadeia principal no ciclo é o próprio ciclo, né? Então, essa é a cadeia principal, é o próprio ciclo, certo? E eu começo a numerar. Para numerar, eu tenho que começar a numerar pela ponta onde está a dupla ligação. Então, nesse caso, a dupla ligação está nessa ponta, né? Então, nesse caso, eu posso começar por essa ponta, eu posso começar por essa ponta, certo? Começa a numerar. E quando eu boto o número 1, eu escolho a ponta para ser o número 1. O número 2, obrigatoriamente, tem que ser a outra ponta da dupla, tá? E como eu faço nesse caso? Nesse caso, eu tenho duas ramificações, eu tenho metil e eu tenho etil. Eu vou colocar de uma maneira em que a ramificação que vem primeiro na ordem alfabética fique perto do carbono de menor número, tá? Então essa é a regra. Qual é a ramificação que vem primeiro na ordem alfabética? Etil ou metil? É o etil, né? A letra E vem antes da letra M. Então o etil vem antes na ordem alfabética. Então o etil tem que ficar perto do carbono de menor número. Então se eu começo a numerar daqui, boto o número 1, esse carbono fica o número 2, certo? Se eu começo a numerar daqui, número 1, esse carbono fica o número 2. Em qual situação o etil fica ligado no carbono de menor número? Na segunda situação, né? Começa a numerar por aqui. Então aqui é o carbono número 1. Aqui é o carbono número 2. 3, 4. E aí eu dou o nome. Começo a numerar, eu começo a dar o nome pelas ramificações. E na ordem alfabética. Então a primeira ramificação é um etil. Está ligado no carbono número 1. Então é 1. Etil. Segundo carbono, a segunda ramificação é um metil, está ligado no carbono número 2. Então, 2 metil. E agora eu botei o nome das ramificações, eu boto o nome da cadeia principal. A cadeia principal é um ciclo, né, com dupla ligação, é um cicleno de 4 carbonos. Então, é um ciclobuteno. É ciclo, porque é um ciclo. But, porque o ciclo tem 4 carbonos. E eno, porque é um cicleno, né? Tem dupla ligação. Então, ciclobuteno. 1 etil, 2 metil, ciclobuteno. Beleza? Próximo exemplo. Eu tenho aqui um cicleno, né?
né, tem dupla ligação, cíclico, com ramificação. Então, para dar um nome, eu começo marcando a cadeia principal. A cadeia principal, quando é um ciclo, é o próprio ciclo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, né? Então, ciclo de 6 carbonos. E depois que eu marco a cadeia principal, eu começo a numerar. Então, para numerar, eu sempre começo numerando onde está a dupla ligação. Então, eu posso começar a numerar aqui, né? E aí eu sigo no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso começar aqui. E aí eu sigo o sentido anti-horário. 1, 2. Eu posso começar aqui, número 1, e aí eu sigo o sentido horário, né? Porque o segundo carbono tem que ser, né, a outra ponta da dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu posso começar daqui. E aí eu sigo o sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora eu tenho essas duas ramificações, eu tenho que numerar de uma maneira em que essas ramificações fiquem no carbono de menor número. Então, se eu começo numerando por aqui, ó, número 1. O segundo carbono é esse, 2, 3, 4, 5, 6. Ramificações ficam no carbono 1 e 4. E se eu começo a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí as ramificações ficam no carbono 2 e 5. As ramificações no carbono 1 e 4, elas ficam nos carbonos de menor número, certo? Então, essa numeração é a numeração correta. Começo por aqui, carbono 1, e eu dou a volta no sentido horário. E como é que eu dou o nome? Eu dou o nome começando pelas ramificações. Então, nesse caso, eu tenho 1, 4. Como são 2 metil, vai ser um dimetil. Certo? 1, 4, dimetil. Coloquei o nome das ramificações, eu vou botar o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, né? É um cicleno com 6 carbonos. Então, o nome é ciclohexeno. Então, 1,4 dimetil, ciclohexeno. É o nome desse cara. Certo? Então, esse foi a videoaula de hoje. Essa foi a videoaula de hoje, certo? Falando sobre alcenos, tá? E ciclenos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre alcinos, tá? E ciclinos. São os alcinos cíclicos, tá bom? Então, obrigado por assistir até aqui, certo? Bons estudos, boa sorte no Enem, tá? E até o próximo vídeo. Ah, detalhe, né? Qualquer dúvida, claro, meu e-mail vai estar aqui, é só entrar em contato comigo, tá? Então, até o próximo vídeo.